Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Milman e nesse domingão, 28 de setembro, eu estou passando por aqui para a gente trocar uma ideia, fazer aquela nossa famosa resenha sobre o que foi ao ar nos capítulos aí da semana passada na novela Vale Tudo e também sobre o que vem aí se avizinhando, né? Os fragmentos de spoilers que tem saído na mídia, na imprensa especializada em cobertura de novelas, tá? Vamos comentar aí para você hoje, nesse programa com vocês, sobre o futuro do bebê de Maria de Fátima, o futuro do Freitas. Então, ele vai mesmo terminar a novela ao lado do Eugênio? Vamos falar com você também sobre César. César, na verdade, vai ficar ao lado de Maria de Fátima morre. Como é que vai acontecer esse final da novela? O que a gente pode esperar, né? Sabemos aí que a briga de gato e rato da direção da novela, da autora Manuela Dias, com a imprensa especializada tem sido grande, mas tem vazado muitos fragmentos aí que vem se confirmando, né? No capítulo de sábado, houve a morte do Mário Sérgio, que inicialmente tinha sido dita que ele seria morto lá no casebre da Ana Clara, lembra? Porque ele se aproximou da Ana Clara, mas aí acabou acontecendo e a gente noticiou aqui no programa que seria por envenenamento, ele ia tomar o comprimido que a Odete tinha mandado fazer para o Marco Aurélio, envenenado, né? E ele tomaria no lugar do Marco Aurélio. Agora, quanta ingenuidade, né, do Marco Aurélio deixar um frasco de remédio assim à mostra numa empresa como a TCA, onde ele sabe que está lá a presidente, a poderosíssima da empresa, que já tentou contra a vida dele, inclusive mandando capangas para atirar nele em alto mar. Então, assim, a Manuela Dias, eu acho que a título aí, né, o nível de criatividade dela, pelo menos nesse pseudo-remake aí da novela Vale Tudo, tem deixado a desejar bastante, tá? Talvez os vilões da novela, na verdade, têm passado muito mais uma visão de ingênuos do que de vilões, tá? Porque ele, sabendo que tem alguém querendo matá-lo dentro da empresa que ele trabalha e é a toda poderosa da empresa, ele vai deixar ali o frasco de comprimidos dele bem à mostra, para ela ver, para todo mundo ver, ter acesso. Bem estranho, viu? Essa construção da narrativa da Manuela Dias. Bom, vamos falar sobre tudo isso e muito mais, tecer aqui as nossas críticas, porque afinal de contas aqui no Reality Novelas a nossa pegada é essa, né? A gente fala sobre o que rolou, o que irá rolar nas novelas, nas séries, também nos reality shows, mas a gente não deixa de tecer aqui a nossa opinião sobre aquilo que está indo para a telinha. Isso é praxe e eu já convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar logo aqui abaixo dessa publicação o seu comentário sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá? Já começa falando aqui o que você achou dessa ingenuidade do Marco Aurélio com o frasco de remédio dele bem à mostra ali para Odete Roitman ver. Me conta. E olha, se prepara para a gente tecer aí, trocar muita bola, porque vamos falar de muitas coisitas polêmicas, tá? Deixa eu também aproveitar a oportunidade, né, para agradecer aí aos inscritos do canal, a todos. Quero agradecer de coração pelos likes, pelos hypes, pelos muitos comentários e para aquela galera que sempre está aqui hypando os vídeos, mandando muitos likes e fazendo inúmeros comentários em todas as nossas publicações. Então, o meu muito obrigado, um abração a todos do canal e também aí, né, a esses inscritos que estão sempre aqui com a gente comentando, começando pela Renata Fidelis. Obrigada pelo seu valeu demais no último vídeo, Renata, você está sempre aí também dando esse apoio ao canal. Um beijão para Maria Cláudia Toledo, Maria Alice, Apolos, Josias Albuquerque, a Tina Lemos, Carla Regina, Maria Alice, a Sheila Galdino, que são pessoas que estão sempre aí com a gente também, comentando em nossos vídeos, tecendo vários comentários nos nossos vídeos, tá? Além de outras tantas pessoas queridíssimas que eu não mencionei aqui, mas à medida que a gente for fazendo as nossas publicações, a gente vai mencionando, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação, se você ainda tiver hype, né?
Se não tiver, tudo bem, a gente entende, deixa o like assim mesmo, tá? E quem quiser apoiar o canal, manda o seu valeu demais, o seu superchat com a mensagem que você quer destacar aqui para todo mundo do nosso canal, que no próximo vídeo eu leio aqui no ar. Da Renata Fidelis, ela mandou o valeu demais, mas só mandou beijinhos para mim, boa noite, escreveu valeu. Eu que agradeço a você, tá, Renata? Por isso que eu nem destaquei aqui a mensagem. Bom, gente, então é isso. Vamos agora aqui entrar no cerne da questão, vamos abordar o que anda rolando na novela Vale Tudo e o que irá rolar, tá? Bom, primeiro eu vou comentar sobre os capítulos da semana passada. Me chamou a atenção que a gente está na reta final da novela, né? E eu achei os capítulos da semana passada um marasmo. Marasmo mesmo, tá? A Manuela Dias tentou botar em evidência ali outros personagens da novela, núcleos secundários ali, como, por exemplo, a menina, a que faz a faxineira, a Lucimar, né? Que faz ali a faxina na casa do pessoal e tudo mais. Tentou botar ali junto com o marido e o filho o golpe que eles levaram. Uma narrativa totalmente desinteressante, né? Lucimar e Vasco, para mim, é uma narrativa desinteressante porque esvaziaram demais a história dos próprios personagens, tá? A mesma coisa foi tentar destacar ali o campeonato do André, que ele estava lesionado, mas mesmo assim foi lá, fez bonito. Mas assim, não traz emoção, esse núcleo ali da vila em si. A própria Consuelo tem tido um pouco mais de evidência na trama, né? Ela tem aparecido mais até do que quem seria a protagonista, que no caso seria a Raquel. Mas assim, eu acho que as histórias ficaram esvaziadas demais. Então passa pra gente uma imagem de encheção de linguiça, né? Passa ali o Freitas junto com o Eugênio, tramando, juntamente também com o Mário Sérgio em ocasiões distintas, né? Tramando como ele vai passar ali a perna no Marco Aurélio, vai surrupiar uma parte do dinheiro do Marco Aurélio. Então, assim, acaba que o Freitas eu ainda acho até mais interessante, tá? Do que esses outros personagens que eu falei. Todo o núcleo da Consuelo, a Daniela, o Luciano ali, eu não acho interessante, tá? E achei uma baita encheção de linguiça. Lucimar e Vasco, acho uma baita encheção de linguiça. O Ivan mesmo, não tem mais narrativa. Parece que ele vai aparecer um pouquinho mais quando a Maria de Fátima for sequestrada e logo em seguida a Raquel e o Poliana vão ser capturados, porque vão atrás da Maria de Fátima, e o Ivan vai ter um protagonismozinho, porque parece que ele que vai ser o salvador da pátria ali, ele que vai conseguir resgatá-los, tá? Mas espera, segura essa informação, porque a gente vai começar falando aqui desse marasmo. Então, que culminou no episódio de sábado, aí sim, tá? O episódio de ontem teve ali um pouco mais de emoção, porque foi o dia em que o Mário Sérgio tomou o comprimido envenenado que era endereçado ao Marco Aurélio, aquela caixa de comprimido, potinho de comprimido do Marco Aurélio, que ele deixa em cima da mesa dele, e o Freitas já tinha tomado uma vez. Aí o Mário Sérgio foi ontem lá, tomou, ficou envenenado, morreu ali dentro da TCA mesmo, né, pelo visto, começou a ter ali um ataque. Pelo visto, ele morreu dentro da TCA. E isso já tinha sido noticiado aqui no canal, tá? Mário Sérgio ia morrer e seria dentro da TCA. Bom, gente, então, ontem o que teve... E aí aparece, né, na hora que ambos, tanto o Marco Aurélio como a Odete, saem de suas respectivas salas para ver o escândalo que está acontecendo ali no corredor, ambos se encaram. E aí o capítulo meio que termina ali naquela encarada de Marco Aurélio e Odete Reutemann, tá? E o Marco Aurélio, a gente viu nas cenas dos próximos capítulos, o Marco Aurélio comentando com a esposa, com a Leila, que ele tem quase certeza que aquilo ali foi um atentado da Odete Reutemann endereçado a ele. A Leila até tenta ali desconversar, diz que agora ele pode estar muito encanado, né, com isso na cabeça, achando que ele está sendo perseguido pela Odete, que tudo é a Odete, mas ele falou que a intuição dele não falha e que ele tem quase certeza que aquele comprimido envenenado era endereçado para ele, e de fato era, né, gente?
Bom, aí a intuição do Marco Aurélio aí funcionando. Mas fora isso, tá? Essa cena de ontem, né, do envenenamento ali do Mário Sérgio, os capítulos têm sido altamente desinteressantes. Essa própria aproximação da Maria de Fátima com a Ana Clara, algo completamente inusitado, porque ambas, tanto a Maria de Fátima como a Ana Clara, só teriam a perder querendo se unir contra Odete Roitman, né? A Maria de Fátima, principalmente, porque ela está grávida, ela está ali, a Odete está se dispondo a comprar, de fato, um apartamento para colocar no nome dela. Então, esse momento dessa aproximação da Maria de Fátima com a Ana Clara para se unirem contra Odete Roitman, também, ao meu ver, foi uma grande falta de criatividade da autora desse pseudo-remake aí, para dar uma narrativa mais consistente, mais convincente de algo que ela quisesse ali, seja para incriminar a Fátima, seja para incriminar, se fosse o caso da Ana Clara permanecer viva, né? Mas, pelo visto, como a gente já tinha dito aqui no canal também, a Ana Clara vai morrer, sim, num confronto com a Odete Roitman. Odete, inclusive, aparece ali nas cenas dos próximos capítulos, no capítulo que foi ao ar ontem, sábado, a Odete abrindo uma caixa com uma pistola, tá ali, me parece uma pistola, não deu para ver direito, com um cabo de madrepérola, tá? E ela vai pessoalmente à casa lá da Ana Clara, onde a Ana Clara tá com o Leonardo, vai se confrontar com a menina, tá? E vai acabar atirando na Ana Clara. Ela vai ficar muito ferida, tá? Gravemente ferida, mas vai conseguir acionar a Heleninha, passar a localização de onde ela mora para a Heleninha, pedindo socorro, e vai ser um momento que a Heleninha vai dar de cara com seu irmão gêmeo Leonardo, tá? E vai descobrir toda a podridão que a mãe, Odete Roitman, vem tentando esconder. Mas parece, tá, gente, que a Ana Clara só fica viva o tempo suficiente para acionar a Heleninha, né? Fazer ali a Heleninha chegar, desmascarar a Odete, porque existe uma gravação da Nise, né? Que fala sobre todo o drama do Leonardo, tudo o que aconteceu, na verdade, naquele acidente que vitimou o Leonardo, que quem estava dirigindo era a Odete, a responsável foi a Odete. Então está tudo gravado. Então talvez a Ana Clara só viva o tempo suficiente para isso, até porque nas sinopses liberadas pela Globo, ela libera aí para 2 semanas seguintes, né? Não aparece nada falando mais de Ana Clara. E a morte da Ana Clara já vinha sendo anunciada na imprensa especializada, até que começaram a tentar despistar e dar indícios ali que poderia ser que a Ana Clara não fosse morrer, que a Ana Clara ficaria gravemente ferida, mas sobreviveria, mas parece que não, ela só vive ali o tempo suficiente para passar para a Heleninha, esclarecer tudo para a Heleninha sobre a questão do Leonardo, tá? Agora, o Leonardo, sim, esse vai ser acolhido pela Heleninha, a Heleninha vai escancarar toda a podridão da Odete para a família Roitman, aquela gravação da Nise vem à tona, tá, gente? Então, parece que vai ser isso, mas Ana Clara, como já vinham dizendo há muito tempo na imprensa especializada, falaram há muito tempo que Mário Sérgio, Ana Clara e Maria de Fátima morreriam nessa trama. Inclusive, a gente fez um short aqui no canal, se vocês procurarem, vocês vão ver, de dias atrás, onde eu falei assim, quando a gente fala em Vale Tudo, a gente já sabe que Ana Clara vai morrer, Mário Sérgio vai morrer, Maria de Fátima vai morrer, afinal, quem vai ficar vivo para fazer aí o desfecho da novela? É mais ou menos assim no short que a gente fez, fazendo ali meio que uma comédiazinha, mas foi o que vinha sendo noticiado. Aí parece que na tentativa de despistar, criar uma expectativa no público que na verdade nem está criando, né? Porque a novela está monótona demais, tá desinteressante demais, que as pessoas, até mesmo nos enigmas, as pessoas estão meio que dispersas em relação a isso. Então parece que aí tentaram despistar e plantar novas possibilidades para Maria de Fátima, para Ana Clara, mas na verdade parece que o desfecho de Ana Clara vai ser a morte mesmo. Aliás, elogiando aqui a atuação de Samantha Jones, que interpreta a personagem Ana Clara, que fez ali pegou o pouco que deram para ela e
transformou um limão numa limonada, porque de repente era para fazer uma participação pequenininha, mas a autora Manuela Dias ali simpatizou com a menina, e aí escreveu bastante texto para ela até que veio aparecendo bastante na trama, ela que não aparecia direito, começou a ficar em evidência e tem se mostrado até uma melhor vilã, digamos assim, do que a própria Maria de Fátima, né? A Ana Clara parece que é muito mais centrada do que a própria Maria de Fátima, que parece que está atirando como cego no escuro, né? Tá ali tirando para qualquer lado, não sabe nem para onde ela está atirando. Né, aquela história do cego em tiroteio, né, porque não vai saber onde vai mirar, onde vai atirar. Não é isso que o pessoal fala? Bom, continuando, tá? Vai dar também aqui que a gente vai ver outra coisa que não fez muito sentido pra gente, que a gente vai ver nos próximos capítulos, né, que mostrou no capítulo de ontem como cenas dos próximos capítulos, o fato da Heleninha contratar a Ana Clara para trabalhar na galeria dela. Isso, para mim, também soou como uma grande falta de criatividade, tá, gente? Por quê? Porque no capítulo de ontem, a Heleninha, junto com a Celina, surpreenderam a Ana Clara na companhia da Maria de Fátima, no mesmo local que elas estavam, no mesmo restaurante que elas estavam indo. Elas entraram e deram de cara com a Ana Clara e junto com a Maria de Fátima. E isso intrigou bastante, tanto a Heleninha como a Celina, muito mais até a Heleninha, tá? Ela falou que como ela conheceu a Maria de Fátima, como ela se aproximou da Maria de Fátima. Aí a Odete disse até assim, não é porque ela é do AA, que ela é uma pessoa boa, que ela não tenha seus defeitos, mas assim, na verdade, a Heleninha podia até estar ali coberta de boas intenções para querer dar um emprego à Ana Clara, mas a verdade é que a Ana Clara já tinha dito para a Heleninha que deixou de ir às reuniões do AA, que a Heleninha vai, porque ela encontrou um grupo do AA mais próximo da casa dela, ficava muito distante para ela. E também a própria Heleninha viu, no capítulo de ontem, a Maria de Fátima, ontem ou anteontem, a Maria de Fátima naquela de ameaçar a Odete, queria contar tudo para a Heleninha, porque a Odete estava dizendo que não estava mais ligando para nada. A Maria de Fátima, vou ligar aqui para a Heleninha, ligou, tentou falar com a Heleninha. Aí a Heleninha, aí ela falou, você sabia que a Celina estava... Aí despistou, né? Quando a Odete pediu para ela parar, ela despistou para falar de Celina e a Heleninha deu um corte na Maria de Fátima. Falou, e daí? Eu não quero saber a vida da minha tia Celina faz o que ela quiser e eu não tenho mais assunto para falar com você, vou bloquear você. Então ficou claro ali também que a Heleninha, depois do que a Fátima fez com o Afonso, ela não quer mais nenhum tipo de ligação, de aproximação com a Maria de Fátima. Então, soa muito estranho e como uma tremenda falta de criatividade, mais uma vez, da autora Manuela Dias, em querer ali inserir uma narrativa da Heleninha dar uma vaga de emprego para Ana Clara depois de vê-la na companhia da Maria de Fátima, algo totalmente insustentável, né? Até porque, como deu para perceber também, Maria de Fátima continua tramando, né? A questão do Olavo com a Celina, né, as armações dela para colocar o Olavo com a Celina, tramando para o Esteban descobrir. Tudo isso a Celina descobriu, né, a verdade, que foi a Fátima que foi bater com a língua nos dentes na situação para o Esteban, né? Então ela sabe que por trás daquilo ali tem o dedinho podre da Maria de Fátima. A Heleninha com certeza também está a par disso. Não deu para entender essa narrativa independente de qualquer coisa, principalmente porque Fátima foi uma grande vilã, fez uma grande traição com o irmão da Heleninha, o Afonso, né? Então não dá para entender. Bom, sobre o bebê da Maria de Fátima, teve muita gente perguntando aqui no canal sobre o bebê da Maria de Fátima, que vai se chamar Salvador, né, em homenagem ao pai da Raquel, ao avô da Maria de Fátima. A Raquel ficou muito emocionada quando a Maria de Fátima disse isso, que quer chamar o bebê de Salvador. Tocou bastante a Raquel em um lugar ainda muito fragilizado, que ela sente saudades do pai. E aí, sobre o bebê, gente, muita gente está querendo saber se vai ter aquela cena, porque a gente viu que a Manuela Dias, pelo menos algumas cenas icônicas, rolando na queda da escada da Maria de Fátima, Raquel rasgando o vestido de noiva da Maria de Fátima. Embora ela tenha destruído a novela original, né, Vale Tudo de 1988, algumas coisas icônicas ali, a questão da maionese, muito mal feita, né, mal costurada, a gente viu ali que a Manuela Dias tentou aproveitar pelo menos as cenas icônicas.
E aí o pessoal está perguntando, afinal de contas, a Maria de Fátima vai vender o bebê para os gringos lá, né? Como ela foi na primeira versão de 88, onde ela falava com o Olavo costurava o meio de campo para que a Fátima conseguisse vender o bebê para um casal de estrangeiros que iriam levar a criança para o exterior de forma completamente ilícita, tá? E aí ela ainda dava ali uma comissão pro Olavo, né, na venda do bebê dela. E ela parecia que ela era pegada com o bebê, mas na hora ela falou, vai ser melhor para ele, né, e tal. Então, nessa versão, o pessoal está querendo saber como a Manuela Dias praticamente se desfez da trama de 1988, né, ela destroçou a novela original de 1988, muita gente está se perguntando se essa drama dos bebês vai ser mantida. Em agosto, como eu falei, gente, em agosto saiu muita coisa na imprensa especializada. Em agosto, o André Romano, né, o jornalista André Romano, colunista, chegou a publicar que seria mantida, sim, a venda do bebê de Maria de Fátima para o casal de estrangeiros, tal qual lá no original de 1988. Então, para todos os efeitos, parece que isso vai ser mantido. Entretanto, vamos destacar aqui que está faltando pouquíssimos dias para o final da novela. Setembro já acabou, né? Já vamos entrar em outubro. Dia 17 vai ao último capítulo da novela. Vai ter aí a morte da Odete Roitman vindo pela frente, as investigações. Enfim, fica muito difícil a gente imaginar tempo hábil suficiente para desenvolver essa narrativa da venda do bebê da Maria de Fátima. Que ela vai ficar realmente numa pior, ela vai. Ela que não para, ela faz besteira atrás de besteira, né? Então ela não para de se enrolar nas besteiras dela, ela vai ficar numa pior, todo mundo vai virar as costas para ela, inclusive a Maria de Fátima vai ser cancelada nas suas redes sociais, tá? Os Fatimores vão cancelar a Maria de Fátima. Então, assim, realmente ela vai entrar numa decadência total, que vai levá-la à ruína total mesmo, sem apoio da Odete, sem mais nada disso, tá? Até porque quando ela souber da morte do Mário Sérgio, da morte da Ana Clara, ela vai ficar ali, que eram seus aliados, né, entre aspas, ela vai ficar ali com as barbas de molho, com muito medo. E a gente sabe também que nos próximos capítulos, né, ela vai ser ali sequestrada a mando da Odete Roitman e mantida em cativeiro num galpão abandonado, sob a vigilância de um tal de Celso, que vai ser interpretado pelo ator Alamo Facó. E aí a Raquel e o Poliana vão sair em busca da Maria de Fátima, né? Vão meio que rastrear ali o seu paradeiro, pegar a bolsa, parece que a bolsa da Maria de Fátima vai cair, a Raquel vai chegar a encontrar, alguma coisa assim. Eu sei que eles conseguem, a Raquel e o Poliana conseguem chegar ao galpão abandonado onde Maria de Fátima está ali sob a vigilância do Celso, tá em cárcere privado lá dentro. Só que eles também são capturados pelo Celso. E aí ficam sob a mira do Celso ali, que não tá ali para brincadeira, né? Aí o que acontece? O Ivan, que anda super apagadinho nessa trama, porque já não tem mais enredo nenhum para o Ivan, né? Ou até teria, se a Manuela Dias tivesse um pouco mais de boa vontade para criar uma narrativa interessante para o Renan, para o Ivan, mas na verdade, tanto o Ivan quanto a Raquel estão ali com aquelas narrativas apenas de aparecerem na cena para falar coisas meio que situações muito aleatórias, né? Ou a Raquel aconselhando a Consuelo, ou a Raquel ajudando a Maria de Fátima a comprar o enxoval do bebê. Olha que a Maria de Fátima está faturando uma grana da Odete Roitman e está fazendo questão que a mãe, que está se reerguendo agora, pague também até pelo pré-natal dela. Ela está fazendo a maior chantagem com a Odete, até roupa para o Olavo a Maria de Fátima comprou para ele poder conquistar a Celina, e, no entanto, para o filho dela, ela não é capaz de comprar nada, nem exames laboratoriais. A Raquel perguntou, você não fez nem exame de sangue, você não foi nem a uma obstetra para acompanhar a sua gravidez, nada disso a Maria de Fátima fez. Desinformada ela não é, né? E sem dinheiro, nesse momento, ela ainda não está, porque ela está tirando uma grana da Odete. Então, assim, são contextos que a autora, né, Manuela Dias, criou, que coloca ali a Raquel e o Ivan em falas aleatórias, o Ivan consolando o Vasco e a Lucimar, falando sobre eles se planejarem para fazer uma viagem depois do golpe que eles sofreram também, né? Enfim, gente, é assim, uma falta total
de construção de ideias interessantes, é uma falta de narrativa de fato na novela, e eu confesso a vocês que eu assisto, porque eu comento aqui no canal, então tenho que ver para poder comentar, trazer para vocês. Geralmente eu não gosto de ver na Globoplay. Eu assino a Globoplay, uma novela que está me interessando bastante, que eu vou começar a acompanhar, é Dolunay, acho que é assim que se fala, Dolunay. Parece-me que é bem interessante, novela turca, com uma narrativa bem interessante de verdade. Vou começar a acompanhar, mas assim, não gosto de ver, por exemplo, Vale Tudo na Globoplay. Prefiro ver quando está passando mesmo ao vivo, porque ali eu já fico sabendo, já vou fazendo o roteiro do que a gente tem para falar, o que se destacou. Mas nos últimos capítulos, até isso, eu prefiro fazer direto na Globoplay, porque eu acho que está com muita encheção de linguiça, de fato, tá? Tá bem desinteressante a novela. Não sei o que vocês estão achando. Comenta aqui, fala aqui para mim o que você está achando. Você prefere assistir como Vale Tudo? Você ainda senta ali na sala com a família para assistir na hora que está indo ao ar na Globo, na TV aberta? Aliás, a TV aberta está com um grave problema, né? Assim, a gente vê que realmente as novelas não estão encantando tanto, mas como esse pseudo remake de Vale Tudo, realmente só a única que foi pior do que ela foi Mania de Você, né? Mania de Você realmente, mas pô, não tá convencendo, tá? Bom, sobre outro bafafá, né, que tá tendo, que o pessoal tá comentando, seria sobre o final da Maria de Fátima. Porque aí o que acontece? A gente falou, né, que ela vai ser sequestrada, que o Ivan vai resgatar tanto a Raquel Poliana como a própria Maria de Fátima. Nesse sequestro falam até que ela vai quase que ter um aborto ali, porque ela vai ficar muito nervosa, né? Enfim, uma situação de extremo estresse, ela que já vai vir de muito estresse depois da morte do Mário Sérgio e da Ana Clara. E parece, tá, que o pessoal tá comentando aí que talvez, e realmente de fato né, talvez falte tempo hábil para fazer a narrativa da venda do bebê da Maria de Fátima para o casal estrangeiro, que na versão original era o Olavo, que nem era chamado de Olavo, que iria fazer aí a intermediação. Então eu acho que de repente não dê tempo de fazer essa narrativa, mas pelo que foi divulgado em agosto pelo André Romano, em outros sites especializados, haveria sim, a venda do bebê estaria mantida. Então eu aguardo ainda, de fato, a venda do bebê. Eu apostaria que essa cena vai ter, mas vai ser aquela cena toque de caixa. Uma narrativa que começa num dia e termina no dia seguinte, né? Não vai ter toda aquela emoção, aquele frisson da Raquel junto com o Ivan atrás do bebê no aeroporto, e aí flagram de repente o casal dos gringos, né? O Olavo antes costurando toda a transação, tratando com as pessoas, levando para Fátima, ela naquele pseudo-dilema, porque ela, na verdade, queria era a grana, né? Então, assim, parece que não vai ter tempo para gerar essa emoção no público, que também é algo que a gente já está acostumado. Vale Tudo, esse pseudo-remake, não gera também grandes e fortes emoções, né? A gente cria expectativas, criava, em mim pelo menos, criava expectativas de sentir fortes emoções em determinadas cenas. Hoje em dia, nem isso tem mais esse efeito sobre mim, né? Sobre você, tem? Gente, então tem o bafafá também sobre o final feliz da Maria de Fátima. Afinal de contas, Maria de Fátima morre, como já foi noticiado na mídia especializada lá em agosto, ou Maria de Fátima terá o seu final feliz ao lado de César, né? Porque parece que teria sido ventilado, isso agora nos últimos tempos, né? Teria sido ventilado, que a autora Manuela Dias queria colocar Maria de Fátima como assassina de Odete, que ela vai até mesmo figurar inicialmente durante as investigações como a possível assassina de Odete Roitman, mas que depois o nome dela vai ser descartado e vão ficar ali como suspeitas outras pessoas, Celina, Heleninha, Marco Aurélio, mas Maria de Fátima, num determinado momento das investigações, vai sair da lista dos suspeitos, tá? Até o próprio César vai ser visto ali como suspeito. E aí, por que teria tirado? Porque o público gostou dessa Maria de Fátima e queria um final feliz para ela. Então, aparentemente, segundo estavam dizendo, ela teria o seu final feliz.
Entretanto, gente, em agosto também circulou que a Maria de Fátima teria um final trágico, teria ali como fim da sua jornada de tantas jogadas maquiavélicas, inclusive contra a própria mãe, seria a morte. Ela, antes de morrer, daria o filho nos braços da mãe Raquel, para a mãe ficar com o filho dela, né? Meio que se despediria ali da mãe, do filho, e encerraria a sua jornada neste mundo, depois de sofrer ali possivelmente algum tipo de assassinato, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas em agosto o que estava sendo noticiado é que a Maria de Fátima não sobreviveria. Depois, quando foi agora setembro, que está na reta final, e estão querendo jogar aí com o público, para criar aquela expectativa, aquela coisa toda, falaram que talvez Maria de Fátima até tenha um final feliz com o César. E o final feliz que foi anunciado seria Maria de Fátima ao lado de César, e possivelmente seu bebê, né, lá em um Aras, que César, então, teria ali, ele já, se a Odete morrer, ele fica rico, né, então, num Aras, ao lado de Maria de Fátima, curtindo a natureza, a vida no campo e etc. Esse seria aí, eu acho, esse desfecho pouco provável, mas foi de fato ventilado na imprensa especializada, tá? O que eu acho mesmo, gente, sinceramente, teve aquela cena toda, vai ter rabecão, vai ter Odete saindo morta do Copacabana Palace, mas se a pessoa está forjando a própria morte, né? Porque tem um final que foi escrito onde Odete forjava a própria morte, fugia do Brasil ao lado de César, rica, milionária, mandando uma banana, né? Aquele gesto que o Marco Aurélio fez no final de Vale Tudo de 1988, seria feito por Odete Roitman. Eu acho que o final vai ser, de fato, esse vai me surpreender bastante se a Odete não terminar Vale Tudo assim, até porque já foi feita até pesquisa de opinião, tanto pelo pessoal da própria Globo quanto em outros sites. O público não quer que a Odete Roitman morra, porque afinal de contas, gente, todo o protagonismo ficou para Odete Roitman e nessa reta final até o César teve mais destaque que a Maria de Fátima e a própria Raquel, tá? Então, eu não vejo outros, Heleninha, ninguém que se destacou mais do que Odete Roitman e até mesmo César ao lado de Odete, né? Porque ao lado da Maria de Fátima o personagem do Cauã Raymond não crescia, mas ao lado de Débora Bloch, o personagem do César deu um salto de qualidade, mesmo sendo ali, tendo um perfil de um micheteiro, né? Mais para comediante do que para, de fato, um vilão micheteiro, né? Então, assim, tá bem estranho. E essa Maria de Fátima desmiolada que a gente viu aí também, me parece que o que vai acontecer com ela vai ser o final aí, tendo a própria morte. Mas vamos ver, tá? Tem gente prometendo que vai ser ao lado do César em um Aras. Bom, o final do Freitas também é algo que vem sendo bem comentado, porque o Freitas é um personagem que veio se destacando aí nesses capítulos agora, né, mais recentes. A aproximação dele com o Eugênio, eles que se aproximaram por acaso na questão do karaokê, e aí depois foram ali se encontrando para alguns cineminhas, algumas coisas desse tipo, e tramando com a ideia plantada pelo Mário Sérgio na cabecinha do Freitas de surrupiar uma grana ali do Marco Aurélio como uma forma de indenização ao Freitas pelo tanto de humilhação que ele já sofreu e o tanto de trama que ele já ajudou o Marco Aurélio a concretizar, porque ele na verdade, lembrando que em Vale Tudo de 1988, o Freitas ia preso, tá? Ele acabava preso, a trama, por conta justamente de ser ali visto como um braço direito, né? Um comparsa do Marco Aurélio em todas as suas tramóias em trambiques, né? Mas aí o Freitas, nessa versão agora, parece que ele vai conseguir surrupiar a grana do Marco Aurélio, e ele que vem fazendo planos ao lado do Eugênio, né? Tiveram esses encontros e tudo mais, parece que não vai terminar a trama ao lado do Eugênio, tá? O Freitas aparece, pelo que falaram na imprensa especializada, em um bangalô,
num local paradisíaco, em um bangalô, ao lado de um homem chamado Will, que ainda não foi dito qual vai ser o ator que vai interpretar esse Will, mas esse Will vai existir na vida do Freitas, e o Eugênio vai continuar servindo ali o chazinho, a água saborizada na casa da Celina, vai continuar ali grudado na Celina, né? Ele que é o fiel escudeiro de Celina. Agora, isso vai contrariar a perspectiva do ator que interpreta o Freitas, né? O Luiz Lobianco, que já tinha dado uma declaração sobre esse possível romance do Freitas com o Eugênio, onde ele dizia o seguinte: se for para virar uma relação amorosa, que ela tenha algum efeito na trama. Não queria só que terminassem juntos, mas que isso tivesse relevância na história, que fizesse sentido. Vamos ver. Ou seja, o próprio ator falou, porque ele já estava se mostrando decepcionado com os rumos das personagens vividas, as personagens Cecília e Laís. Tá? Ele já estava ali muito decepcionado com os rumos dessas personagens. E ele falou que ele não queria que ele e o Freitas, né? Ele e o Eugênio virassem um casal só por virar, só para meter ali a temática na trama, sem ter nenhuma relevância, nenhuma narrativa, porque o que o ator, todo ator e atriz querem é aparecer na trama, mas com uma narrativa coerente, que convença o público, onde o público fique... Porque se você convence, a sua atuação também é elogiada, né? E parece que ele não queria isso, essa ponta solta dele viver esse romance de flash aí, rapidíssimo com o Eugênio, fazer planos com o Eugênio e, de repente, não dá em nada. E, pelo que parece, como a Manuela Dias, ela nunca vai aí pela cabeça... pelo que o povo prefere, né? Pelo que os artistas preferem, ela faz as coisas mirabolantes da cabeça dela, que ela quer dizer que ela teve as saídas mais mirabolantes. Parece que ela não vai entregar isso, não. Então, Freitas vai ali meio que deixar Eugênio sozinho e vai viver seu romance em um local paradisíaco, um bangalô, ao lado de um tal de Will, que a gente ainda vai saber quem é. Bom, gente, essas são aí as fofoquinhas, as nossas impressões sobre esses últimos capítulos que foram ao Vale Tudo e também sobre o que está por vir, tá? Eu confesso para vocês que eu realmente perdi totalmente o interesse na novela, na trama. Acho que, independente do desfecho que a autora Manuela Dias vem a dar, ela que está tentando despistar, eu acho que esse final já vazou, tá? E ela está tentando ali desconstruir a ideia de que o final já vazou, plantando outras versões alternativas para despistar o público. Ao contrário do que Gilberto Braga teve que fazer, né? Porque quando ele viu que o final que ele havia construído lá em 1988 vazou, ele se virou nos 30 e, de fato, construiu uma narrativa bastante convincente, talvez um pouco frustrante para quem acompanhou a época, porque a Leila era bem relevante na trama, né? Não tinha muita notoriedade, mas ele conseguiu ali surpreender o público. Acredito que a Manuela Dias não vai conseguir surpreender o público, porque acredito que o final da novela, tá? A versão que vai ao ar no capítulo final já vazou, o público já tem pelo menos ideia dessa versão, ainda que eles tentem implantar outras versões pra gente, falar que pode ser assim, pode ser assado, mas a versão original já vazou e com isso eu acho que ela vai surpreender muito pouco ou quase nada na reta final, no capítulo final da novela, quando será revelado quem matou Odete Roitman, se é que Odete Roitman vai de fato morrer ou se ela vai enganar todo mundo, né? Porque o cenário da morte dela vai ter, tá? Vai ter negócio de corpo, vai ter cenário, vai ter investigação, vai ter tudo. Então vamos ver se de fato essa morte se materializa, se concretiza ou se vai ser só mais uma jogada mirabolante de Manuela Dias, que eu não duvido, tá? Que ela vai ter uma saída ali mirabolante para para colocar no ar, né, a cena da Odete fugindo do Brasil, mandando uma banana para o Brasil ao lado do César. Vamos ver se é isso que vem à tona, mas para todos os efeitos, viu, gente? A morte da Odete será em breve. Bom, essas são as nossas fofoquinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, o hype aqui nessa publicação e ficar ligadíssimo aqui na nossa programação, tá? Eu venho depois aí comentando o reality Casamento às Cegas, que deu muito o que falar. Afinal de contas, os homens de 50 a mais querem as mulheres de 50 a mais?
Vocês se preparem, tá? Que eu venho aí com os comentários bem picantes, bem assim, contundentes. Então, a gente se vê em breve. Um beijo, uma excelente semana a todos. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. A gente se vê. Um beijo, tchau!